Olá pessoal, mais uma aula de função quadrática. Nessa aula 8, vou apresentar para vocês a técnica de completar quadrados. Tá? A gente vai utilizar essa técnica mais à frente, na hora que for ensinar para vocês a forma canônica da função quadrática, mas também queria já adiantar que essa técnica, vocês vão ter uma aplicação dela quando estiverem no terceiro ano, estudando a equação da circunferência, tá certo? Então vamos lá, completando quadrados. Vamos ao exemplo 1. X ao quadrado mais 6x igual a zero. Tá? Nesse exemplo, eu vou ter o cuidado de até mostrar a sua versão geométrica. Tá? O que seria x ao quadrado? X ao quadrado seria um quadrado em que o lado dele mede x. Tá? Então, a área é x ao quadrado, porque aqui mede x e aqui também mede x. Ok? E o que seriam 6x? 6x seriam 6 barrinhas em que aqui a largura mede 1 e a altura também mede x. Tá? 1 vezes x dá x. E aí seriam 6 dessa, tá? Então, por isso aqui, ó, x e x. Tá? 3x. Vou colocar os outros 3x aqui, ó. Do mesmo jeito. Dessa vez a altura que vale 1. E essa largura aqui, né? Esse comprimento é x, ó. Então, a área desse retângulo é x. E aí são mais 3 desses. X e x. Entendido, gente? Muito bem. O que seria o ato de completar quadrados é você completar aqui, ó, de forma que a gente tenha um grande quadrado. Então, geometricamente, é só acrescentar nessa equação 9. Tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadradinhos de área 1. E aí a gente completaria quadrado. Completaria esse quadrado grande, ok? Algebricamente, você vai fazer assim, ó. X ao quadrado mais 6x. Aí você dá um espaço, tá? Que dê para colocar aqui dois termos. Então, essa equação é igual a essa. Ela não vai mudar se eu fizer o seguinte, ó. E aí, isso é uma técnica, então é só repetir isso, tá? Você pega o b, mais precisamente só o número. Mesmo que aqui fosse menos 6, mas você pega o 6, tá? E divide por 2. Sempre é por 2. Professor, mas por que é sempre por 2? É por causa do 2zinho que tem lá no produto notável. Espera aí que eu falo já dele. Mas então, 6 dividido por 2 não dá 3? Esse resultado, você soma aqui, ó, 3, sendo que é ao quadrado. Tá? É a história de completar quadrado. 3 ao quadrado não dá 9? Ok? Sendo que essa equação não é igual a essa, porque eu acrescentei 9. E aí eu subtraio 9. Subtraio 9, 3 ao quadrado, e subtraio 3 ao quadrado. E aí sim, essa equação continua sendo igual a essa. Porque dá para cancelar aqui, ó, e eu volto para o começo. Mas, claro, não é isso que eu vou fazer, não é para cancelar. Coloquei 3 ao quadrado e subtraí 3 ao quadrado com o propósito seguinte. Esses 3 primeiros termos, se você fez a técnica direitinho, esses 3 primeiros termos resultam de um produto notável, que é esse aqui, ó, x mais 3 ao quadrado. Como é, professor? Ó, esse x está aqui, esse mais está aqui e esse 3 está aqui. De modo que, se você resolvesse esse produto notável, você chegaria nesses 3 termos, ó. Vejamos, como é que resolve o produto notável? Tem aula aí, tá? Tem vídeo aula de produto notável. Qualquer coisa, ó, é o quadrado do primeiro, que está aqui, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes x dá 2x vezes 3 dá 6x, mais o quadrado do segundo. A propósito, ó, por que divide por 2? Porque
Porque na hora do produto notável é o quadrado primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, tá? Esse menos 3 ao quadrado não está aqui não. Esse menos 3 ao quadrado eu vou passar para o segundo membro. Aqui dá 9, né? 3 ao quadrado é 9. Passa para o segundo membro. Era menos 9. Passa 9 positivo. Só reforçando, gente. Quem está ao quadrado é só o 3. Então, 3 ao quadrado é 9. Aqui dá menos 9. Passa para o outro lado mais 9. Agora, resolvendo, esse 2 passando para o outro lado é x mais 3 igual a mais ou menos raiz de 9. X mais 3 é igual a mais ou menos raiz quadrada de 9 é 3. E aí agora você vai ter o x' e o x2'. No x', eu vou pegar o menos 3. Esse mais 3 passa para o outro lado, menos 3. E aí, menos 3 com menos 3 dá menos 6, tá? Agora eu vou fazer o x duas linhas, o x2, tá? Que é, aqui eu peguei o menos 3, né? Então agora eu vou pegar o mais 3. Esse mais 3 vem para cá, menos 3. Mais 3 menos 3 dá 0. Muito bem. Se você resolver essa equação pela fórmula de Bhaskara, vai chegar nesses dois resultados. Beleza? Professor, qual é a... Eu preciso, então, aprender a completar quadrados para resolver a equação de segundo grau? Não necessariamente, não precisa. Eu disse que vai ter umas aplicações mais à frente, tá? Bom, mas vamos lá. Vou fazer agora o exemplo 2. 3x ao quadrado menos 8x menos 3 igual a 0. Dessa vez não vou usar a figura não, tá? De imediato, o que eu tenho que fazer aqui é dividir tudo por 3. Colocando... Enfim, dividindo tudo por 3, tá? Por quê? Porque é importante que esse x ao quadrado aqui, o coeficiente seja igual a 1. Tá certo? Então, com esse objetivo, eu vou dividindo por 3. Essa equação vai ficar assim. X quadrado. Ok? 3x quadrado dividido por 3 dá x quadrado. Menos 8x sobre 3. Menos 8x sobre 3. Menos 1. Porque menos 3 dividido por 3 dá 1. Ok, gente? A técnica de completar quadrados, como eu ensinei aqui, tal qual ensinei, é importante que o x ao quadrado tenha coeficiente igual a 1. Então, foi por isso que eu dividi tudo por 3. Muito bem. Agora, vamos à técnica. Primeira coisa, dividir esse termo aqui por 2. Ok? Na verdade, antes disso, rapidamente eu vou repetir aqui, ó, x ao quadrado menos 8x sobre 3. Vou dar um espaçozinho para colocar duas coisas. E no final tem ainda esse menos 1 igual a 0, tá? Essa equação, ela está aqui. E agora sim, 8 terços dividido por 2 dá 8 sextos. Se tiver dúvida, lembre que repete a primeira, 8 terços dividido por 2. Multiplica pelo inverso da segunda. Então, o inverso de 2 é 1 sobre 2. E aí fica 8 sextos. O que é que faz com esse resultado? 8 sextos. Ele vem para cá, ó. Ele vem para cá ao quadrado. 8 terços ao quadrado. E a gente subtrai imediatamente 8 terços. Tá? Para poder a igualdade permanecer, né? Eu acrescentei e tirei a mesma coisa, permanece a igualdade. Esses 3 primeiros termos resultam, então, pelo exemplo anterior, ó, de um produto notável, que é qual? Esse aqui, ó, x menos 8 terços, na verdade, aqui dá 8 sextos, né? Quase, gente, que eu errava aqui, né? Se você estava atento, você já tinha percebido, né? Show! Ainda bem que deu tempo aqui de consertar. Então, 8 sextos. 8 sextos ao quadrado.
ok? Só conferindo, ó, o quadrado do primeiro está aqui, 2 vezes o primeiro vezes o segundo dá isso. Como eu disse, vou conferir, ó, é 2 vezes x, que é o primeiro, vezes 8/6. Isso é a mesma coisa, simplifica aqui, vai ficar 8x sobre 3. Confere, tá? E o quadrado do segundo. Muito bem. Já vou fazer igual, tá? Igual. Aí, esse 8/6, ele é negativo, passa para o outro lado positivo, e ao quadrado vai ficar 64 sobre 36. Como é, professor? Gente, aqui não está negativo, passei para o outro lado, ficou positivo. 8 ao quadrado 64, 6 ao quadrado 36. Esse menos 1 também vai para o outro lado positivo, só que eu vou escrever esse menos 1, vai ficar mais 1, né? Eu vou escrever esse mais 1 assim, ó, 36 sobre 36. Não dá 1, né? Por que, professor, dessa forma? Para ficar o mesmo denominador? Bom, qualquer dúvida poste nos comentários. O fato é que agora nós temos 64 mais 36 dá 100 sobre 36. Hora de passar esse quadrado para o outro lado, ele vai virar mais ou menos a raiz, né? Então, vai ficar mais ou menos raiz quadrada de 100 sobre 36. E aí, x menos 8/6 vai ser igual a mais ou menos 10 sobre 6. Beleza? Hora de fazer o x1 e o x2. No x1, vou pegar aqui o... Tanto faz pegar primeiro o negativo ou o positivo, tá? Digamos que vou pegar primeiro o negativo. Então, vai ficar menos 10 sobre 6. Esse mais 8/6 passa para o outro lado. Perdão, menos 8/6 passa para o outro lado, mais 8/6. E o resultado, menos 10 mais 8 dá menos 2 sobre 6. Que se você simplificar, dá menos 1/3, né? Muito bem. Tá certo? Ops. Menos 1/3. Ok. Agora eu vou pegar aqui o x2. Aqui eu peguei o menos, agora eu vou pegar o mais, tá? 10/6. Esse menos 8/6 passa para cá, mais 8/6. Dessa vez ficamos com 18 sobre 6. 18 sobre 6 dá 3, né? Ok? Só para verificar que está certinha a resposta, 3 vezes menos 1/3. 3 vezes, fazer aqui o rascunho, ó, 3 vezes menos 1/3 dá menos 1. Confere aqui, né? Ó, menos 1. Ok? E se você somar 3 somado com menos 1/3, fazer aqui 3 somado com menos 1/3. 3 é a mesma coisa que 9/3. Isso vai ficar 9 menos 1 dá 8. Repete o 3. Confere aqui, ó. Ok? Porque o menos é da fórmula da soma e produto. Então, confere. Gente, fica como exercício aí a questão 8. Eu vou dividir essa aula em duas. E na outra parte eu vou resolver aqui a letra A e a letra B. Tá? Qualquer dúvida, poste nos comentários. E até a nossa próxima aula.